Quando meus pais idosos enviaram um SMS de coração verde, eu larguei tudo e corri pra casa deles. Quando eu era criança, meus pais sumiram por algumas horas depois que o carro que eles estavam dirigindo quebrou numa estrada. Não foi nada cinematográfico, mas pra mim, na época, pareceu o fim do mundo. Eles não conseguiam ligar direito. O sinal era ruim, e a gente ficou sem saber o que fazer por um tempo. Foi depois disso que minha mãe decidiu algo estranho, mas importante. Criar um código de emergência. Mas a ideia não era viver em alerta o tempo todo. Na verdade, era o contrário. Se não chegasse nada, significava que estava tudo bem. O silêncio era tranquilizador. E se um dia ela mandasse qualquer coisa comum, também era normal. Mas se ela mandasse um coração verde no SMS, significava uma coisa só. Não era ela falando livremente. Era pra desconfiar. Era pra agir rápido. A gente nunca pensou que ia usar aquilo de verdade. Os anos passaram. Eu cresci, saí de casa, comecei minha vida adulta. Meus pais envelheceram, rotina tranquila, tudo parecia seguro demais pra precisar daquele tipo de coisa. Até que um dia, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Um coração verde. No começo eu congelei. Por alguns segundos eu só fiquei olhando pra tela, tentando me convencer de que era engano. Eu nem lembrava direito o significado na hora. Tinham-se passado quase 4 décadas desde que aquele código tinha sido criado, e ele estava enterrado na memória, como algo distante demais pra ser real. Eu fiquei parada tentando lembrar. Isso era alguma coisa, mas o quê? E então, aos poucos, veio. A infância. O carro quebrado. O medo. A conversa séria da minha mãe dizendo que, se algum dia aquilo aparecesse de novo, era porque algo estava errado de verdade. E quando a lembrança voltou inteira, eu entendi. O coração verde não era um emoji qualquer. Era um alerta. Eu peguei as chaves na mesma hora e saí correndo. No caminho, liguei pra polícia. Quando atendi, a primeira reação foi de dúvida. Do outro lado da linha, a voz era calma demais. Eu tentei explicar rápido, ofegante. Minha mãe mandou um código de emergência. Um coração verde. Isso foi criado anos atrás. Se ela mandasse isso, significa que ela não está bem, que alguém pode estar na casa. Houve uma pausa. Senhora, você tem certeza do que está dizendo? Eu expliquei de novo. O carro quebrado na infância. O código. Que aquilo nunca tinha sido usado antes. Que não era um emoji aleatório. Dessa vez o silêncio foi maior. Entendemos. Vamos enviar uma viatura para o local, mas precisamos verificar a situação antes de qualquer ação. Mesmo com dúvida na voz deles, eles decidiram agir. Eu desliguei e continuei correndo. O caminho que normalmente levava uns 10 minutos pareceu não acabar. Mas eu cheguei em 5. Quando virei a esquina, eu já senti que algo estava errado. A casa estava silenciosa demais. Eu me aproximei com cuidado e vi a porta lateral aberta. E pela janela da frente, dava pra ver movimento dentro da casa. 3 homens, invadindo. Naquele segundo, eu nem pensei. Só entrei pelos fundos, trancando a porta atrás de mim pra impedir que eles saíssem por ali. Minhas mãos tremiam, mas eu fiquei ali, segurando aquela barreira como se fosse a única coisa entre tudo e o pior. Pouco depois, as sirenes ficaram mais altas. A polícia chegou rápido, ainda com cautela, porque a informação parecia incomum demais pra ser real. E logo depois, eles pararam na frente da casa. Um deles falou comigo de novo, tentando confirmar se aquilo não era um engano. A gente ainda não tem confirmação total do que está acontecendo aqui. É aqui, eu respondi. O código é real. Foi só quando eles viram movimentação dentro da casa que a decisão mudou. Eles entraram pela frente enquanto eu mantinha a porta dos fundos fechada. Foi tudo muito rápido depois disso. Barulho, confusão e depois... silêncio. Quando tudo acabou, meus pais estavam vivos. Assustados, mas vivos. E foi ali que eu entendi o peso de uma coisa simples. Um código criado anos atrás, não pra gerar pânico, mas pra evitar ele. E que só foi levado a sério no limite entre dúvida e urgência. O coração verde não era só uma mensagem. Era um alerta que ninguém esqueceu, e que chegou na hora certa,